Olá, eu sou a Karina e vim contar a minha história com Covid. Tudo começou no final de fevereiro, quando a tia do meu esposo veio a óbito com Covid. E o hospital ligou solicitando que eu fosse junto com ele, porque eles não podem sozinho. Fomos ao hospital, aguardamos o atestado de óbito, de lá a gente foi para o cemitério do Araçá para ver o negócio do enterro dela, ou cremação. E isso a gente teve contato o tempo todo, né, com o Covid, com o vírus. Na segunda-feira, eu comecei a apresentar sintomas, mas assim, falta de apetite, dor nas pernas, cansaço, e o Ronald também. Aí, quando foi na quarta-feira, de madrugada, eu levei o Ronald no hospital, no pronto-socorro, porque ele estava com febre. Até então, eu não tive febre. E aproveitei, passei em consulta, e o médico fez lá o teste do Covid, deu negativo. O Ronald mandaram ele voltar na sexta-feira para fazer o teste, né? E na sexta-feira retornamos, mas eu não passei novamente no médico, somente o Ronald, que ele continuava com febre, e o teste dele veio positivo. É complicado o sentimento disso, de você saber que o seu marido tá com Covid, e há 4 ou 5 anos atrás ele teve uma pneumonia grave. Então, minha maior preocupação era o Ronald, né? E isso eu passei a semana inteira com ele, de madrugada, oxigenação, verificando se estava com febre ainda, como que estava assim. Então, assim, em momento algum eu pensei, Karina, uma pessoa que quase nunca fico doente, no máximo resfriado, pegar isso. Então, na sexta-feira, após uma semana, né? No caso, 10, 12 dias que eu fiz o exame, eu retornei ao mesmo hospital. Ah, eu esqueci de falar. O médico virou pro Ronald e falou que se desse positivo era para ele tomar dipirona e um chazinho. E eu voltei no mesmo hospital. E aí o médico mandou fazer somente um raio-x. Eu ainda falei, você não quer mandar fazer uma tomografia? O plano de saúde está cobrindo isso. Não, não precisa. Você não quer fazer de novo um exame do vírus? Não, vai dar falso positivo ou falso negativo. Melhor não. Mas eu tava com muita tosse, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tossia muito. Eu não tive febre, não tive outro, não perdi paladar. Eu só tinha tosse, uma tosse seca. E aí o médico virou pra mim e falou que eu tinha bronquiolite. Mandou eu trazer bombinha pra casa, mandou fazer. E que se eu não melhorasse, voltasse, né? Aí eu passei sábado, domingo, segundo dia inteiro, passando mal. Tossindo, tossindo, tossindo. Aí quando foi na madrugada, de segunda para terça-feira, eu falei pro Ronald, pelo amor de Deus, me leva para o hospital porque eu não tô aguentando mais. Eu já tava com tontura, a minha oxigenação tava em 90, 89 e eu não aguentava mais, eu não aguentava andar. E o que mais tem na minha casa é escada, eu não conseguia descer as escadas porque eu tinha tontura. E aí no caminho vai para onde? Falei, eu não vou naquele hospital que o médico mandou tomar um dipirona e um chazinho. Aí, a parte. Quando saiu o positivo do Ronald, o médico mandou ele tomar dipirona e um chazinho. Aí o que eu fiz? Liguei para um monte de gente que eu conheço, médicos e tudo, pedi perguntando o que que eu fazia, né? Porque é complicado você receber uma notícia dessa, né? E os médicos mandaram o Ronald tomar, e eu junto, o protocolo da cloriquina com a azitromicina, a ivermectina a gente tomou quando chegou do hospital, loratadina, e durante 10 dias. 10 dias, e o Ronald ficou ótimo. Então, aí, quando a gente saiu, pra onde a gente vai? Falei, eu não vou voltar no mesmo hospital que você foi, que eu fui, e que o médico falou que era pra tomar uma Novalgina, de pirona, né? E um chazinho. Então a gente vai aonde? Falei, H-Cor, 9 de julho. Aí eu acho que Deus sussurrou no ouvido do Ronald e falou assim, Oswaldo Cruz. Ele falou assim, Hospital Oswaldo Cruz.
Aí eu falei, não sei. Ele, olha aí no aplicativo. Aí eu falei, atende. Ah, mas qual deles? Ah, não sei. Então a gente passou primeiro na Liberdade, daí a gente descobriu que na Liberdade não aceitava o nosso plano, e eu fui na 13 de maio. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu acho que se eu tivesse ido para outro hospital, eu teria morrido. Porque assim, quando eu cheguei, o médico só olhou pra minha cara e eu tossindo, 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 tossindo. Ele só fez assim pra mim: ó, você vai fazer uma tomografia, você vai fazer um PCR e vai fazer o teste do Covid. Ah, tá bom. Fiz a tomografia, fiz os exames. E o Ronald estava do lado de fora, dentro do carro, porque ele ainda estava no período do Covid. Ele falou assim: eu não vou entrar porque eu não quero transmitir. O que eu achei super responsável, né? E aí, quando veio o exame, o médico só falou assim pra mim: Karina, eu tô te internando. Aí eu falei: você vai me internar por uma bronquiolite? Ele falou: não, eu vou te internar porque o seu pulmão tá mais de 50% tomado e você tá com Covid. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não têm noção da minha cabeça. Eu fiquei olhando pra cara do médico sem entender nada. Sabe quando você fica assim? Eu tô com Covid? Eu tô com pneumonia? Como assim? Mas eu fui sexta-feira de sábado e o cara fez um raio-x e falou que era uma bronquiolite. Aí o cara virou pra mim e falou assim: o raio-x nem sempre aparece que você tá com a pneumonia. E isso, às vezes, ele tem um aumento muito grande, assim, muito rápido. Internei. Não, liguei pro Ronald: ó, você pode ir pra casa, porque eu vou ficar internada. Ele, como assim você ficou internada? Eu falei, então, tô com Covid e meu pulmão tá fudido. E aí começou a saga. Por quê? Porque o meu problema não foi somente o pulmão. O meu problema foi o risco enorme de uma trombose ou de uma embolia pulmonar. Os meus exames, eles estavam assim, altíssimos, altíssimos. Só que eu não sabia de nada. Então, no primeiro dia, eu já entrei no hospital, no início da tarde, né? E na quarta-feira, eu já não tinha condições de ir sozinha ao banheiro, nem tomar banho, porque a minha saturação caía muito. Na quinta-feira, eu fui para o CTI, ou semi-intensivo, semi-UTI, sei lá eu como é que eles chamam. Porque a médica e as enfermeiras falaram que ali para mim seria melhor. Por quê? Porque teria mais médicos e teria os fisioterapeutas, né? Para cuidar melhor de mim. E virou para mim e falou: ó, já pedi a sua vaga na UTI. Eu falei: UTI? Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A minha cabeça, as minhas lembranças desse momento são um pouco nebulosas. Eu sei que na sexta-feira o Ronald foi pro hospital à tarde. Assim, porque eu falei para ele: ó, vou descer pra UTI, mas eu não sei quando e que horas. Então ele foi lá, ficou comigo. E no sábado eu desci pra UTI. Qual que é o pensamento que passa na sua cabeça quando você fala que você vai pra UTI? Que você vai morrer. Que a sua chance de sobrevivência é mínima. E quando eu entrei na UTI, a primeira coisa que a enfermeira fez foi ligar a TV, né? E tava passando o quê? Quantas pessoas tinham morrido naquele dia. Então, assim, é uma sensação de impotência. Porque aí eu ficava nervosa, desesperada. Os filhos, marido, casa, as pessoas que dependem de mim, que dependem da empresa. E aí entrou o médico, o doutor Gabriel, figuraça, nossa, ele é muita gente boa. Ele entrou assim, fez assim, pá, bateu na televisão e falou assim: você não vai mais assistir sobre isso. Você tá proibida de assistir notícias. Porque não é assim que funciona a UTI. Entubar o paciente é dar a chance de sobreviver. E a nossa taxa de sucesso é muito alta. Então ele foi conversando comigo, ele foi me acalmando. E aí começou o processo, né? A gente vai te entubar hoje. Aí eu melhorava um pouquinho, porque a minha saturação, gente, era 80, 82, no máximo 84. E eu tava com uma demanda de 100% de oxigênio. Então, eu não melhorava a minha saturação.
E todo dia. A gente vai te entubar hoje. Daí eu sei que teve um dia que eu cheguei no fundo do poço, que eu até, assim, o médico entrou, falou assim pra mim, Karina, a gente vai te entubar hoje, porque você não tá melhorando. E se não entubar, você não vai melhorar. Ai, gente, chorei tanto. Porque eu só pensava nos meus filhos. Tão difícil. E aí eu olhava aquele aparelho do meu lado assim, piscando. Aguardando. Nesse período, antes de acontecer isso, eu tava dormindo e acordei com uma moça do meu lado. Aí ela virou pra mim e falou assim: Oi, Karina, eu sou a Joyce. Eu sou a capelã do hospital. Aí eu, nossa, ela veio me dar extrema-unção. E aí, aquele aparelho piscando, aguardando. Eu gravei um vídeo pra minha filha mais velha, pra Gabi, pedindo pra ela cuidar dos irmãos dela e do pai dela. E só chorava. Eu só chorava. Aí o médico virou pra mim e falou assim: Cara, faz o seguinte. Prona, né? Deita de bruços. E dorme, descansa. Depois a gente volta. Eu, tá bom. Deitei e dormi. Só que acho que eles me deram um calmante. Eu acordei no dia seguinte. Aí eu virei pra enfermeira e fiz assim: Quantos dias eu fiquei entubada? Ela falou: Maluca, você não foi entubada. E na hora que os médicos vieram te entubar, sua saturação tinha aumentado pra 90. Eu, como assim? Ela, você não foi entubada. Cara, você já virou. Você já virou referência aqui dentro do hospital. Porque você não foi entubada ainda. E isso, gente, eu passei 16 dias em jejum total, sem comer, sem beber. Água, só tomava um tiquinho assim pra tomar os remédios. E aí, um dia, as enfermeiras, meu, elas são muito gente boa. Nossa, equipe maravilhosa. Eles são maravilhosos. Começando na doutora Bernadette, que era responsável por mim, até o pessoal que cuidava, fazia a manutenção dos quartos, da limpeza. Eles não têm. Eles não têm preço. Então, passando os dias, eu cheguei um dia pro médico e fiz assim: Ó, ou você me entuba, ou você libera a minha dieta, porque eu já tô com dor no estômago de fome. Não é mais, é sensação. Não, é dor, eu tô com dor. E aí, o médico falou: Mas, Karina, a gente não pode te dar comida, porque a gente não sabe se vai te entubar ou não. Falei: Cara, tem 16 dias que eu tô de jejum. Então, acho que já deu pra vocês saberem se vocês vão me entubar ou não vão. E aí, eles tinham uma preocupação de ultrassom, verificando. E a Karina não entendendo nada, né? A ponto de eu chegar pro Ronald, pro médico, e falar assim: Gente, o que eu tô fazendo aqui na UTI? Eu tô usando o espaço de uma outra pessoa que vai estar precisando mais. Aí o médico virou pro Ronald e fez assim: Cara, qualquer cola que ela tá cheirando, porque eu quero uma lata. Coisa louca, Karina, você tem que estar aqui, meu. Você não tá bem. Você tá doente, você tá no estado bem grave, não é fácil. Mas eles não explicavam por quê. Porque até então eu achava que era somente pulmão. Aí depois eu descobri que não foi somente pulmão. Eu tive um problema sério de risco de uma trombose e embolia pulmonar. Porque tem um exame que eles chamam de dedímero, desímero, sei lá como eles chamam, que o normal é 500. Quando eu entrei no hospital, ele já estava em 6 mil e pouco. E quando meu período mais crítico chegou a 53.400, a unidade, e o normal é 500. Então, foi um dos pontos críticos que eu bati na trave e não fui. E o segundo ponto, meus parênquimas, que são os alvéolos do pulmão, ficaram quase 100% fechados. Então,
como disse a médica, eu bati 2 vezes na trave e não fui, porque eu não era para ir. E, gente, eu não fui entubada. Então, assim, eles falavam para mim, nossa, Carol, você é uma guerreira, nossa, você é muito guerreira. E eu não entendia nada, porque eu não sabia o que eu tinha. E aí foi se passando os dias, aí o médico liberou a dieta, aí eu tomava aquele proteína líquida, né? E aí até no dia que eles entregaram, tava a enfermeira lá mexendo lá no computador, porque eles tudo tem uma tela na UTI, cada um tem um quarto, né? Eu fiquei num quarto sozinha, e tudo que eles vinham, eles batiam na pulseira para confirmar os remédios, para ver tudo direitinho. E aí, daí o médico me deu o pro- proteína líquida, né? Liberou da dieta. E quando eu fui ver, minha saturação aumentou após eu tomar isso. Até a enfermeira falou assim: Ué, aumentou sua saturação. E anotou no prontuário. E começou a minha subida. Comecei a melhorar, comecei a melhorar. E aí os fisioterapeutas lá, eles pegavam forte, viu? Vamos fazer exercício, carinha, respiratória, as pernas, vamos, que você vai perder o movimento das pernas e não pode. As pernas ficavam assim, tudo blá 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 blá. Não tinha mais músculo, porque eu só ficava deitado, não andava, então não tinha forças. E eu doida para ganhar alta na Páscoa, porque meu sonho era que os meus filhos vierem passassem a Páscoa comigo, sabe? Então, e na UTI, todos os dias eu esperava a visita do Ronald. Isso aqui é o legal do hospital lá, que eles permitem visitação na UTI. Então, assim, os meus dias eram contando às 3 horas do dia seguinte. Porque às 3h30 o Ronald chegava, né? Não, acho que era 3 horas que ele chegava. Aí, você precisa ver que legal elas dando banho, gente. Elas te dão banho com água de caneca. Lava cabelo. Eu fiquei encantada com isso. E elas não molham nada. O mais legal de tudo é isso. E, eu... e aí elas chegavam, Karina, vou te dar banho à tarde. Eu falei, não, à tarde não. À tarde tem visita do marido. E a fisioterapia? Depois da visita do marido. Aí eu faço BIPAP, eu faço o que você quiser. Mas antes da visita. E o Ronald ia, então ele levava áudio dos amigos, vídeo dos amigos, desenho dos meus filhos. E aí eu descobri que ele criou uma rede de oração tão forte, que eu me sentia numa nuvem. E você sabe o que é mais engraçado? Que eu acordava toda noite conversando com alguém. Eu acordava com a minha voz respondendo. E eu assim, abria o olho, olhava ao redor, não tinha ninguém. Eu voltava a dormir de novo, né? E até, esses dias atrás, eu escutando, mexendo no Facebook, daí tinha lá uma menina cantando aquela música Aleluia, né? Eu adoro essa música, gente, vocês não têm noção. E eu lembrei que daí na UTI, eu escutava muito essa música no meu ouvido. Então, assim, eles falam que eu fui muito guerreira de não permitir a intubação, porque assim, eu tenho a sensação que se eu tivesse sido entubada, eu não teria voltado. É uma sensação minha, não sei se é realidade, às vezes eu tô errada. Mas, gente, eu lutei para não ser entubada. Todo dia eu lutava, todo dia eu acordava. E outra coisa, gente, bom humor. E educado com as pessoas, porque assim eles estão lá para te ajudar, então não justifica você brigar com eles, muito pelo contrário. Então, eu cheguei um dia e falei pro Ronald, traz chocolate. Você não pode comer chocolate. Eu falei, mas não é pra mim não, maluco. Então, todo mundo que ia lá no quarto, eu dava um bombom de chocolate. Pessoal da limpeza, pessoal da fisioterapia, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
todo mundo. O pessoal do raio-x. E aí, sabe, a gente, para pra pensar, eu era a única acordada no meio de 55 pessoas dormindo, entubadas, eu era a única. Então eu participei de muita coisa dentro da UTI, assim, as conversas, as fofocas, né? Então, assim, e eu não falo pouco, eu falo muito, adoro uma conversa. Então, assim, a parte legal dessa foi essa, que eu participei de tudo que aconteceu dentro da UTI. Ah, os babados e confusão de gente que tinha que fazer o BIPAP, arrancava o BIPAP para colocar máscara de oxigênio, escolhia lá o número do oxigênio que queria. E aí eles falavam assim, ai gente, vocês têm que conversar com a Karina. Cara, ela é a guerreira do hospital. Não, vocês têm que conversar com a Karina. Ela lutou, ela não foi entubada. Tudo que eles mandavam fazer, eu obedecia. E aí tem um médico, que é o Dr. Idec, hoje já para muita gente boa. E ele falava assim para mim, tô muito orgulhoso de você, você tá resistindo. Mas eu falo, teve um dia que eu pedi arrego, eu falei pra médica que eu não aguentava mais. Que ela podia me entubar porque eu não aguentava mais. Ela falou, cá, a gente tá aqui conversando. A gente tá estudando pra ver o que vai acontecer, tá bom? Vai acontecer o que tiver que acontecer. Tá bom. E aí, então, agora vem a parte engraçada das histórias. A minha médica não chamava o Ronald de Ronald, chamava ele de Robson. E aí ele ficava assim, meu, será que ela tá mandando mensagem pra pessoa errada? Aí ela falava assim, não, porque a Karina tá melhor. Ele, não, não tá pra pessoa certa mesmo, só que ela anotou o nome dele, Robson, marido da Karina. Então virou a zoeira, né? Todo mundo chama ele, tem gente que chama ele de Robson até hoje. E aí ele chegava no hospital, lá na UTI, e aí você fica numa recepção esperando dar o horário para eles liberarem para você entrar, né? Então, assim, as pessoas chegavam lá desesperadas, porque elas iam visitar e descobriam que o parente estava sendo entubado. E o Ronald acalentava essas pessoas, explicava: olha, minha esposa tá ali dentro, ela tá acordada, dá tudo certo. Gente, eu vi tanta gente indo embora, só eu que ficava lá, né? Aí eu já, e aí? Não vou embora pra casa, não? Tá chegando a Páscoa, eu quero ver meus filhos, eu tô desesperada de saudade dos meus filhos. Então, isso aqui, assim, pra te falar, eu tô aqui, ó, eu já tô em casa, vai fazer 60 dias, dia 15 agora. Ainda tô no oxigênio. Essa marquinha que eu tenho aqui, assim, ó, é da mangueirinha do oxigênio. Porque à noite eu não posso ficar, não consigo ficar sem oxigênio. Se eu fico sem oxigênio, minha oxigenação cai para 77, 75. Já chegou a cair para 72. Então, o oxigênio continua sendo meu amigo do peito, irmão, camarada. Mas, gente, as minhas sequelas são sérias, mas não são igual de muita gente. Então, eu agradeço muito a Deus. Meus parânquimas continuam 90%, mas já não é quase 100%. Melhorei alguma coisa. E tô aqui, gente. Eu tô andando, eu subo dessa escada. Tudo bem que eu chego parecendo que eu tenho uns 150 anos, porque o fôlego vai embora. Mas eu falo, eu tô trabalhando na medida do possível. Assim, tô fazendo meus doces, tô fazendo as minhas coisas. Então, amigos, essa é a minha história do Covid. E foi uma pessoa que eu não acreditava nessa doença, tá? Eu fui uma pessoa que xinguei muito por causa da empresa. E eu falava que era somente uma doença besta. E não é, gente. É difícil. Eu que nunca imaginei na minha vida, peguei. Então, ó, fé. Muita fé no coração. O poder da oração é impressionante. Mas se eu sobrevivi, quem tiver aqui vai, gente. Essa é a nossa vida. Deus sabe o horário de todo mundo para ir embora. Então, alguma coisa eu tenho que terminar aqui ainda. Os meus filhos, marido, empresa, os amigos.
Eu não terminei meu caminho aqui na Terra. E isso veio para provar que mais uma cruz que eu consegui carregar. Mais uma superação na minha vida. E deixo para vocês uma mensagem de que eu é somente Deus. Só Deus sabe o que vai acontecer. Não existe outra palavra para falar para vocês que não seja fé. Que ainda bem que eu sou uma pessoa que sempre viu o lado positivo da situação, né? Sempre foi o copo mais cheio, nunca vazio. Meio cheio, nunca meio vazio. Eu sou uma pessoa que sempre estou procurando o que inventar. E aí ontem minha sogra falou uma coisa muito engraçada. Ela falou assim, nossa, Karina, falei com a Mary. Quem te viu, quem te vê. Eu ando muito introspecta, ando muito quieta. E isso as pessoas não estão acostumadas. Eu sou uma pessoa que não paro. Estou sempre inventando arte. Então, gente, agradeço as suas orações, os pensamentos positivos. E as pessoas que estão passando por isso, não percam a fé. Ser entubado não é ruim. O problema é o pós, por causa dos remédios. Eu conheço muita gente que saiu do hospital sem andar, mas que já estão andando. Muita gente ainda está na fisioterapia pesada. Mas, gente, faz parte de estar vivo. Graças a Deus eu estou viva. Um beijo para vocês.